ter a tua presença. É o meu maior prazer. Te quero, Deus. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar. Eu não posso deixar de adorar. Eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar. Eu não posso deixar de adorar. Eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu te louvarei, Senhor. Eu te louvarei de todo o coração. Mais do que o ouro e a prata, a tua presença me basta. A tua presença me basta. A tua presença me basta. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar. Eu não posso deixar de adorar. Eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me... Eu não posso deixar de te amar. Eu não posso deixar de adorar. Eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Que me sustenta. Sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Aristides. Esse é mais um encontro da nossa programação, Nossa Casa, Nossa Igreja. Estou falando aqui direto do campus IBC, do nosso auditório da Tenda. Mas é claro, nosso auditório está vazio porque você está aí. Ainda que distantes, nós estamos reunidos pelo Espírito Santo de Deus. Nele, em Jesus, nós somos um. Você é muito bem-vindo. Você que talvez esteja ligando na nossa programação pela primeira vez, é um prazer e um privilégio ter você conosco. A programação de hoje é o nosso culto de domingo, é a nossa celebração de todos os domingos. E vamos fazer isso em 2 momentos, às 8h30 da manhã e às 5 da tarde. Então, convida seus familiares, vai reunindo as pessoas que estão chegando aí perto de você. Vamos ter aqui um tempo de celebração, de música, de adoração e de palavra. Esperamos que esse tempo seja um tempo de edificação e que leve também uma palavra de esperança para você e aqueles que estão aí junto contigo. Durante a semana, a nossa programação continua, de segunda a sexta-feira, sempre às 19h30 e aos domingos, nesses 2 horários que eu já compartilhei. Mais informações sobre essa programação nas nossas redes sociais, no site da IBC. Por hora, vamos continuar adorando a Deus com mais um tempo de louvor. Fica com a gente. Muito obrigado por estar conosco aqui. Aleluia. Ergue a voz aí na tua casa e canta ao Senhor pela fé no Filho de Deus. Somos mais que vencedores por Ele que nos amou. Pela fé no Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digo é de receber todo pela fé no Filho de Deus juntos. Pela fé no Filho de Deus, sou vencedor. Afasta de mim, Cristo Senhor.
posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Tudo posso em Jesus, tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Como é maravilhoso trazer à memória essas verdades da palavra de Deus. Nós temos fé em Jesus. Então quero te convidar a cantar do início mais uma vez, pela fé. Pela fé, Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Eu tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber. A última vez, tudo posso em Jesus. Declare, tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Todo louvor a ti, Jesus, que é digno. Teu nome está acima de todo nome. Tu és o Cristo, o Filho do Deus bendito. Aleluia. A gente continua te adorando, Senhor, porque não há outro igual a ti. Verbo vivo, viveu entre nós, Filho do
amor não falha. Nada poderá nos separar do teu amor, Senhor. É o que lembramos, é o que vem à nossa memória todas as manhãs. Então vamos cantar juntos isso. Nada vai nos separar do amor de Cristo. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Se o vento é forte, profundo mar, ergue a voz, querido, e canta. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Ele continua sendo o mesmo. Ele continua sendo bom. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Tu és o mesmo para sempre. Oh, oh. Não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. La, 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 la. Teu amor não E Ele faz com que tudo coopere para o bem daqueles que o amam. Então vamos juntos, declara isso com a tua casa aí. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Essa é uma verdade gloriosa da palavra de Deus. Fazes que Nós podemos tudo confiar que Ele faz tudo coopere para o bem daqueles que o amam. meu bem. Então ergue tua voz, querido, e canta isso. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Sim, Jesus. Fazes Que tudo. coopere para Vamos declarar juntos. Tu és o mesmo para sempre. Oh, 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 oh. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã.
Amém. Obrigado, Daniel. Você que está chegando conosco agora, talvez ainda esteja aí na sua casa, reunindo as pessoas que ainda estão chegando, você é muito bem-vindo. Esse é mais um encontro da programação Nossa Casa, Nossa Igreja. Nós estamos de quarentena, sensíveis àquilo que está acontecendo na nossa sociedade, do nosso tempo e respeitando as orientações dos técnicos de saúde. Por isso estamos aqui no auditório da Tenda, no campus IBC, mas o nosso auditório está vazio. Estamos transmitindo as nossas programações durante toda a semana, aos domingos e também de segunda a sexta, sempre às 19h30. Você será bem-vindo em todos os dias da semana nas nossas programações ao vivo. É lamentável que ainda não possamos nos reunir, estamos distantes, mas de fato estamos juntos. Não só pela tecnologia que nos une agora, mas também pelo Espírito Santo de Deus. Ele que nos conecta. Ele está aqui conosco, Ele está aí com você. E nós queremos que você tenha um dia especial de adoração e de ministração da palavra nesse dia, que é o nosso encontro dominical. Como eu disse, estamos aqui numa equipe que está trabalhando com muito afinco durante toda a semana para produzir uma programação que atende a toda a família. E apesar desse tempo de adversidade, nós acreditamos naquilo que a palavra de Deus diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. É um motivo de celebração para nós que a nossa programação, nossa casa, nossa igreja, esteja atingindo um número de pessoas muito maior do que normalmente nós atingimos aqui nos encontros presenciais. Então, você que talvez não tinha o costume de estar aqui conosco nos nossos encontros, mas está nos assistindo, muito obrigado pela sua participação. Você é muito bem-vindo. Então, IBC, motivo de celebração, e nós gostamos de celebrar com palmas, não é? Adoramos a Deus com palmas, porque o Senhor tem nos levado a locais que nós ainda não tínhamos estado. Essa programação que acontece durante toda a semana é para todas as pessoas de todas as idades. Nós temos recursos, a nossa equipe continua trabalhando, o pessoal do Geração Futuro, inclusive os voluntários que estão trabalhando das suas casas, têm produzido um material de apoio para você, papai e mamãe, que queira ter um momento com seus filhos de ensino, de ministração na palavra de Deus. Pessoal, tem aí as imagens para ir colocando para você. Se você ainda não recebeu o nosso WhatsApp com os recursos do Geração Futuro, agora, nesse momento, na sua tela, você pode chegar aí com a câmera do seu celular nesse QR Code e você vai receber o link que dá acesso aos recursos que estão sendo produzidos para você ter um tempo de qualidade com seus filhos, de ministração na palavra de Deus. E nós estamos começando com o tema de Páscoa. A Páscoa está chegando aí. Então, vai lá, fica ligado nos canais do Geração Futuro, se inscreva lá para você receber os recursos e os vídeos também de contação de histórias para as crianças. Para a galerinha um pouco mais adolescente, a galera radical, nós também temos produzido muitos recursos e uma programação muito diversificada. Pela primeira vez, nós realizamos um acampamento virtual. Já imaginou como isso poderia ser possível? Mas aconteceu. Não foi um acampamento, na verdade, foi um dentro das casas, cada adolescente na sua casa, interagindo através das plataformas de reunião, com uma gincana, com a participação dos pais, um tempo precioso. Já aconteceu essa semana, nós estamos só mostrando para você a diversidade da programação que está sendo produzida para nos manter conectados durante a semana. Fique atento mais uma vez aos nossos canais de comunicação para as próximas programações. E por falar nisso, quero deixar logo um recado para você que é discípulo de Jesus na comunidade IBC e ocupa a posição de liderança. Nós vamos manter o nosso sábado da liderança, ainda no formato online, até nós tivermos algum outro posicionamento das autoridades com relação à flexibilidade do convívio social. Estamos reunidos aqui no ambiente virtual. Então, no próximo sábado, fica registrado aí o convite para você que ocupa a posição de liderança. Nosso sábado da liderança, 4 de abril, vai acontecer normalmente às 17 horas. E, aliás, esse é um encontro que está aberto não só para os líderes, uma vez que será online. Todos vocês que quiserem participar serão muito bem-vindos. Bom, fica ligado nos nossos canais de comunicação, nas nossas redes sociais, no nosso site, nessa extensa programação que está sendo proposta. Nossa casa é a nossa igreja.
Mais do que nunca, estamos ligados pela tecnologia, mas também na pessoa de Jesus. Nele, nós somos um. Vamos permanecer juntos ao longo da semana com uma programação edificante, com o desejo de levar uma palavra de esperança e de conforto para você. Antes de nós termos o nosso tempo de adoração, continuarmos em adoração, agora com a nossa contribuição financeira, nossos dízimos e as nossas ofertas, quero fazer 2 ressalvas. Primeiro, nós sabemos que nesse momento difícil que nós estamos atravessando como país, como nação, aliás, o mundo está passando por um momento como talvez nunca tenha sido registrado antes na história. E vamos sofrer aí o impacto dessa doença, dessa pandemia, mas certamente o impacto econômico do que está acontecendo já está atingindo muitas famílias da nossa comunidade, da nossa cidade, no mundo todo. E nós queremos estar sensíveis a essa situação. Por isso, IBC Fortaleza, Igreja de Jesus. Nós sempre ao longo da história fomos reconhecidos, povo de Deus, por ser um povo generoso, capaz de retribuir, de contribuir, de compartilhar aquilo que o Senhor tem nos dado. Eu estou acompanhando pessoas muito próximas de mim, no meu grupo de relacionamento, no meu círculo de relacionamentos, pessoas profissionais autônomos, microempresários, principalmente do setor de serviços e de comércio, que estão impossibilitados de trabalhar. Muitas pessoas próximas de nós. Igreja, esse é o momento para exercermos o nosso amor na prática. Esteja sensível para identificar as necessidades uns dos outros e suprir essas necessidades. Seja intencional. Como o pastor Armando já disse esses dias, talvez aquilo que está na sua geladeira seja exatamente o que está faltando na geladeira do seu irmão. Então, Igreja de Jesus, IBC Fortaleza, fique atenta, seja sensível às pessoas que estão ao seu redor e seja intencional em suprir as necessidades uns dos outros. A segunda coisa que eu queria destacar aqui hoje. Nós sabemos que por causa dessa situação, você que é um contribuinte fiel, discípulo de Jesus, membro da Igreja Batista Central de Fortaleza, talvez, por tudo isso que nós estamos falando, não tenha hoje a mesma disponibilidade de realizar a sua oferta como já teve antes. Quero dizer para você, meu irmão, fique em paz. Nós temos muita convicção de que Deus se importa em primeiro lugar com a motivação do nosso coração, muito menos com o valor da nossa contribuição. Nós, pastores, ministros, líderes da IBC, temos uma convicção. Até aqui nos sustentou o Senhor, e assim será. Ele é Senhor da igreja. E Ele mesmo disse, contra esta igreja, nem as portas do inferno prevalecerão. O Senhor continuará sustentando a sua igreja. Mas eu quero trazer um texto para nós. Um texto do apóstolo Paulo, que está lá na carta aos Filipenses, no capítulo 4. Vou pegar aqui a minha Bíblia e nós vamos ler juntos e meditar nesse texto. Olha só, Filipenses capítulo 4. Aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Nós temos plena convicção que o nosso Senhor, Senhor da igreja, continuará nos sustentando como sempre fez ao longo da história. No deserto Ele providenciou pão, água, e nesse tempo de deserto, sim, estamos vivendo um tempo de deserto, no século 21, o mesmo Deus de antes é o Deus de agora. E nós cremos no seu poder de sustentar a sua igreja e fazê-la prevalecer nesse momento. Talvez essa seja a oportunidade para você que tem sido abençoado por Deus mais do que muitos de nós. Você possa usar desse momento para contribuir de maneira especial e acolher aqueles que estão mais necessitados. Nossos canais de contribuição estão aí. Você pode ter acesso às nossas contas, os meios eletrônicos de contribuição. Quero orar com vocês agora e nós vamos continuar adorando e celebrando ao Senhor nesse dia.
Pai, em nome de Jesus, somos gratos, Senhor, tanto por aquilo que o Senhor tem nos dado de forma abundante, dons, talentos, recursos, mas em espírito e em verdade, por quem Tu és. O Senhor é digno de ser adorado simplesmente por quem Tu és, Senhor, Criador de todas as coisas, nosso Deus e nosso Pai. Recebe a nossa adoração, Senhor. Nesse momento nós queremos orar por todos aqueles que estão precisando de ajuda, de amparo. Que a Tua igreja, Senhor, continue sendo braço forte, esperança, levando suprimento para aqueles que precisam. Traz conforto, Senhor Deus, àqueles que estão desesperançosos, mas em Jesus há esperança. Que a Tua igreja seja proclamadora de boas novas e acolha os necessitados. Ao mesmo tempo, Pai, queremos Te agradecer por aqueles que têm sido contribuintes fiéis, sabendo que, por hora, possamos estar passando por dificuldades e não com a mesma disponibilidade de contribuir, mas eu tenho convicção do coração e da disposição dos adoradores diante do Senhor. Então, Pai, recebe a nossa oferta, expressão da nossa adoração, reconhecimento de que o Senhor é Deus e Senhor sobre todos nós. Muito obrigado, em nome de Jesus nós oramos. Fica conosco, vamos adorar juntos. Amém. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a Te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o se não fizer, se a porta abrir, mas se fechar, se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que eu aprendi a Te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais seja o louvor. Se Deus fizer, se não fizer, se a porta abrir, mas se fechar, se a doença vier, se curado eu for, se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. É que tua voz e canta isso juntos. Se Deus fizer, Ele é Deus. se não fizer, Ele é Deus. se a porta abrir,
Mas se fechar, continua sendo Deus. se a doença vier, Ele é Deus. se curado eu for, se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Ele é Deus, continua sendo Deus. Amém. Amém. Hoje estamos completando uma série de 5 mensagens com o tema O Discípulo no Caminho. Nós viemos de uma série de mensagens no mês de fevereiro, a Igreja do Caminho, e temos seguido essa tônica, a jornada do discípulo. Desde o início de março até hoje, estamos meditando na palavra de Deus com base na primeira carta de João, nos 5 capítulos da carta de João. E hoje, pastor Armando tem uma palavra para nós, fazendo referência ao último capítulo da carta de João. Vamos continuar hoje, encerrar esse assunto, encerrar esse tema. E o pastor vai falar conosco, ele ainda está recluso, está lá de quarentena e mandou uma mensagem para nós. Vamos celebrar hoje o encerramento da nossa série, Os Discípulos no Caminho. Pastor, muito bem-vindo, muito obrigado. Segue daí. Olá, um bom domingo para vocês. Eu continuo me chamando Armando, estou aqui no meu confinamento, mas sabe de uma coisa, antes de começar esse tempo aqui, eu estava pensando nos discípulos, depois que o Senhor Jesus Cristo foi crucificado, né? Eles ficaram tristes, né? Obviamente tinha acabado todo o sonho deles e eles foram para um cenáculo, para um lugar, né? Para uma casa. Ficaram confinados, talvez ali por alguns momentos, alguns dias, quem sabe, né? Mas o Senhor Jesus Cristo aparece no meio deles e diz: paz seja convosco. Então, é essa palavra que eu recebo todo dia, né? Estou aqui no meu cantinho, mas todo dia eu recebo a palavra do Senhor. A paz está comigo, porque o Espírito está comigo, o Senhor está comigo, né? Então, eu queria louvar a Deus e desejar a vocês um excelente domingo, excelente final de semana. E nós vamos encerrar a nossa série do Discípulo no Caminho, trabalhando hoje o texto de 1 João, o capítulo 5, né? Aquela epístola, aquela carta escrita pelo apóstolo João, mesmo que escreveu os evangelhos, o mesmo que escreveu o livro do Apocalipse. E ele escreve essa carta de uma forma muito firme, mas muito carinhosa, falando obviamente contra os gnósticos, né, que não acreditavam que a matéria em si era digna de ser hospedeira, né, de um Deus maravilhoso. Com isso eles negavam a encarnação do Verbo, que João no Evangelho logo no início diz, né, o Verbo se fez gente e habitou entre nós, né? E ele abre a sua epístola, essa carta, dizendo: nós o vimos, nós o tocamos, palavra viva, palavra da vida, Deus que se fez gente, valorizando o ser humano, valorizando o templo do Espírito Santo, né? Isso é muito, muito lindo e muito precioso. Bom, então eu quero ler com vocês o capítulo 5 e depois nós vamos fazer alguns comentários, e hoje tem textos até difíceis ali, mais para o final desse capítulo, tá bom? Então, prepare-se aí comigo, todos sentadinhos, né? Muita água, tomando muita água, os idosos e pessoas com comorbidades, né? Bem separadinhos, cuidados, e a gente atento àquilo que o governo está nos orientando, né? Há correntes do breakdown horizontal, do breakdown vertical, mas nós vamos simplesmente pedir sabedoria a Deus, continuar orando, para que haja nisso tudo, obviamente, um consenso, um meio termo, sem lutas partidárias, para que os seres humanos estejam no foco disso tudo, certo? Então, estamos juntos e vamos lá. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus.
E todo aquele que ama o Pai também ama o Filho dele. Sabemos que amamos os filhos de Deus se amamos a Deus e obedecemos a seus mandamentos. Amar a Deus significa obedecer a seus mandamentos, e seus mandamentos não são difíceis. Estou agora no capítulo 5 da carta de João e vamos para o verso 4. Pois todo aquele que é nascido de Deus vence este mundo, e obtemos essa vitória pela fé. Quem vence a batalha contra o mundo? Somente quem crê que Jesus é o Filho de Deus. Jesus foi revelado por meio do seu batismo na água e pelo derramamento de seu sangue, não só por meio da água, mas pela água e pelo sangue. E o Espírito, que é verdade, o confirma com o seu testemunho. Temos, portanto, 3 testemunhas: o Espírito, a água e o sangue. E as 3 concordam entre si. Porque cremos em testemunho humano, ou se cremos em testemunho humano, certamente podemos crer no testemunho de Deus, que tem ainda mais valor. E Deus dá testemunho acerca de seu Filho. Quem crê no Filho de Deus sabe em seu coração que esse testemunho é verdadeiro. Quem não crê, na realidade, chama Deus de mentiroso, porque não crê no testemunho de Deus acerca de seu Filho. E este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Concluindo a carta, verso 13, escrevi essas coisas a vocês para que creiam no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Estamos certos de que Ele nos ouve sempre que lhe pedimos algo conforme sua vontade. E, uma vez que sabemos que Ele nos ouve nossos pedidos, ou que Ele ouve nossos pedidos, também sabemos que Ele nos dará o que pedimos. Se alguém vir um irmão cometer pecado que não leva à morte, ore por ele, e Deus dará a sua vida a esse irmão que pecou de maneira que não leva à morte. Mas há pecado que leva à morte, e não digo que se deva orar por aqueles que o cometem. Toda injustiça é pecado, mas nem todo pecado leva à morte. Verso 18, sabemos que os nascidos de Deus não vivem no pecado, pois o Filho de Deus os protege e o maligno não lhes toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro está sob o controle do maligno. E sabemos que os filhos de Deus, ou o Filho de Deus, veio e nos deu entendimento para que conheçamos ao Deus verdadeiro. Agora vivemos em comunhão com o Deus verdadeiro, porque vivemos em comunhão com seu Filho, Jesus Cristo. Ele é o Deus verdadeiro e é a vida eterna. Filhinhos, afastem-se dos ídolos. Palavra preciosa, Palavra maravilhosa. Então, vamos orar? Senhor, louvado seja o teu nome por esse momento precioso em que a gente adentra os lares e através da tecnologia a gente consegue levar a tua palavra. Abençoa teu povo, Senhor, abençoa as pessoas que estão nos ouvindo, abençoa aqueles que estão enfermos. Oramos pelas nossas autoridades, nosso presidente Bolsonaro, nosso governador Camilo Santana, nosso prefeito Roberto Cláudio. Continuamos orando para que o Senhor dê sabedoria, não só a esses 3 governantes, mas aos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, para que vejam o bem comum das pessoas e possam ver esse país continuar crescendo, Senhor, e dando às pessoas condições de vida digna para a glória do teu nome. Que nós também, como povo de Deus, possamos falar do teu amor. Enquanto nos alimentamos de Ti, nós queremos também, Senhor, repartir aquilo que o Senhor nos tem dado. Então, abençoa o Teu povo, enche-nos de misericórdia, abençoa cada família, Senhor, que nos vê, abençoa cada um, protege-nos e guarda-nos, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Enfim, nós hoje, então, vamos tratar do discípulo no caminho. Esse discípulo no caminho, agora ele vai, a proposta do capítulo 5 é que ele vive pela fé, a justificativa
do nosso tema, né? O discípulo no caminho vive pela fé, como diz Romanos 1,17, lembram? As boas novas revelam como Deus nos declara justos diante dele, o que do começo ao fim é algo que se dá pela fé, Romanos 1,17, como dizem as Escrituras, o próprio Paulo falando do Velho Testamento, o justo viverá pela fé. E pronto, então nós vamos falar sobre discípulo andando na fé ou vivendo pela fé. Mas fé é uma palavra muito desgastada, não acha? E por vezes se torna até uma muleta psicológica, né? Para se obter algo impossível ou difícil. Ou seja, a pessoa supervaloriza essa questão de fé, como se fé fosse um fim em si mesmo, né? E aí dizem, o negócio é ter fé. Sim, mas presta atenção, fé não é um fim em si mesmo. Fé é um meio, fé é um canal que deve nos conduzir a algo ou a alguém. Por exemplo, você deve estar sentado aí, quem sabe no sofá ou na rede. Você usou fé, mas você não sentou na fé. Você exerce fé para sentar, se apoiar em algo que você acredita que está firme, né? Quem é que aqui já não passou pela experiência de pisar numa escada, né? Pisar num degrau de uma escada e falhar, pisar no freio e não ter freio, né? Já aconteceu comigo algumas vezes. Eu exerci total fé no freio, faltou freio, às vezes até numa corrida de rally a gente vê esse tipo de situação. Quem aqui talvez, né, nunca teve essa experiência de sentar numa cadeira com toda a fé e a cadeira quebrar, apertou o botão com fé e não funcionou, e se entregou a uma pessoa, né? Isso acontece demais, né? E a pessoa falhou com suas promessas, com seus compromissos. Ou seja, você sempre está exercitando fé em algo ou alguém. Então, quando alguém lhe disser assim, o importante é ter fé, o importante é ter fé, diga assim, o importante é exercitar fé em algo no qual possamos confiar, certo? Então não é só importante ter fé, fé é o instrumento, o importante é em que ou em quem nós vamos depositar a nossa fé, certo? Então guarda bem isso, é muito importante que você entenda isso. O discípulo no caminho, então, ele anda pela fé, todo o tempo, ele caminha pela fé. E não apenas como, vamos dizer assim, como algo que se espera no futuro, que é outra coisa que a gente sempre ouve, né? Fé no amanhã, fé no futuro. Mas presta atenção, a fé do discípulo de Jesus, ela tem dimensões pretéritas, presentes e futuras. Ou seja, nossa fé, ela está firmada na intervenção divina na história, certo? O que foi feito no passado, o que Deus fez por nós, o que Ele deixou escrito por nós lá atrás, certo? Então, nossa fé está firmada naquilo que Deus fez por meio do seu Filho Jesus na cruz do Calvário. Isso é passado. Nossa fé também está firmada no presente, porque nós temos um livro, nós temos o Espírito presente, um Deus presente, um Jesus presente, que está à direita do Pai em majestade, que nos foi revelado que Ele reina, que Ele está no trono, enfim. E no futuro, por conta das suas preciosas promessas, né? Louvado seja Deus por isso. Então, nós temos todas essas certezas, e todas elas, tanto quanto ao passado, o presente e o futuro, essas promessas estão aqui na sua palavra, né? Eu estou me lembrando agora de uma passagem de Lucas, no capítulo 5, acho que versículos 4 a 6, né? Quando os discípulos estavam ali na beira-mar, Jesus então conversa com eles ali no lago, eles estavam meio desanimados, lavando suas redes, porque pescaram, tentaram pescar, tentaram, jogaram a rede e não pegaram nada, né? E aí quando Jesus se aproxima dele,
aliás, Jesus diz: olha, vai um pouco mais fundo ali e lancem as redes, né? E Simão disse: mestre, você não está entendendo, nós trabalhamos duro a noite inteira, nós somos pescadores tarimbados, treinados para isso, nós sabemos exatamente o que está acontecendo, nós não pegamos nada. Mas aí Pedro diz uma palavra que para mim é chave nessa nossa história, do discípulo que anda no caminho: sob a tua palavra eu vou lançar as redes. Parece impossível, parece ilógico, parece que não tem jeito, parece totalmente contra, inclusive, a natureza, contra a onda, contra o que se prognostica, né? Vamos falar assim, a gente está vivendo agora em dias tão difíceis, tão conturbados, né? A desgraça parece que vai se avolumando e as pessoas vão pintando aquilo que vai acontecer no futuro como algo muito catastrófico, muito catastrófico. Mas e se Jesus disser: lança a rede? E se ele disser que o final vai ser o melhor? E se ele disser que vai nos guardar do mal, né? Pedro disse: sobre a tua palavra, aí sim eu vou lançar a rede. Aí eles então lançaram a rede e as redes se rasgavam de tanto peixe, de tanto peixe. Queria lembrar outra coisa importante: fé. O discípulo anda por fé. O discípulo no caminho, ele vive pela fé, certo? Mas fé é uma capacidade também dada a todo ser humano. Todos os seres humanos, é uma capacidade dada por Deus, o Criador. O ser humano crê em tudo, não vê? Crê em todos, né? Nós exercitamos fé todo instante. Olha as notícias, até as fake news a gente acredita. A gente fica ouvindo notícias ruins, e o medo vai tomando conta da gente, ou seja, nós passamos a acreditar naquilo. Às vezes nem checamos a fonte, nem conferimos se aquilo é verdade, e vamos saindo da nossa confiança plena na pessoa de Jesus, naquilo que ele disse, e a gente começa a sucumbir, como Pedro olhando para as ondas, né? Para a tempestade. Assim, as coisas de fato estarão muito difíceis nos próximos dias, mas presta atenção, onde é que você vai depositar a sua fé? Mas a fé que salva, a fé que restaura, a fé que assegura paz, a fé que é capaz de nos dar vida eterna, vitória sobre o mundo, sobre o pecado, sobre o diabo, sobre o desespero, essa fé, ela é depositada na pessoa, na palavra e na obra do Senhor Jesus Cristo. Na obra de Jesus, na palavra de Jesus e na pessoa de Jesus. Por exemplo, uma boa definição de fé está no capítulo 11 de Hebreus. Se você depois puder, dá uma lida naquele capítulo e veja como os homens se comportaram diante das tribulações, das aflições, né? Das ameaças. Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque todo aquele que dele se aproxima, diz o texto, precisa primeiro crer que ele existe, fé na sua existência, de que ele é o Deus Todo-Poderoso, o Criador, e que ele é aquele que recompensa aqueles que o buscam. Isso é andar com fé, é assim que o discípulo anda no caminho, né? Então, na carta de 1 João, nós já aprendemos que o discípulo no caminho, ele anda na palavra, lembra? No capítulo 1 a gente viu isso, né? A palavra é verbo encarnado, a pessoa de Jesus, né? No amor, no Espírito, discernindo, sabedoria, a presença do Espírito com a gente, o Consolador, no Pai de amor, mas também andamos pela fé, Então, o discípulo no caminho, ele anda pela fé, ele vive pela fé. Como assim? Dos versículos 1 a 21, a gente vai começar a ver agora, dividindo cada porção, por exemplo, do verso 1 ao verso 5, o discípulo de Jesus anda pela fé sendo obediente. Fé não é blá blá blá, fé é demonstração. Uma criança pequena, eu vi um vídeo esses dias, né, de uma criança no telhado, né, e os pais apavorados. Aquele vídeo parecia muito
com a minha experiência quando eu era menino, né? Mas ao final de tudo, quando aquela criancinha, acho que não tinha 4 anos, né? Aquela criança está no telhado, vem descendo, os pais apavorados, ao final ela se joga nos braços do pai. Ou seja, ela exerce uma fé que não é só um assentimento intelectual, não é só um pensamento, não é só pensar positivo, mas ela dá um passo em direção àquele que chama, aquele que convida e aquele que indica. Então, o discípulo que anda no caminho, o discípulo no caminho, ele vive pela fé como? Sendo obediente. Todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus, todo aquele que ama o Pai, também ama o Filho dele, e sabemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e se obedecemos aos seus mandamentos. João novamente refuta os gnósticos, né? Falando de Jesus que é nascido de Deus, e aquela incoerência também de dizer que ama a Deus e odeia o irmão. Não pode isso, porque os mandamentos, se nós somos obedientes e vivemos em obediência, os mandamentos na relação com os nossos irmãos, os mandamentos nos pedem o quê? Que perdoemos, que amemos, que toleremos, que ajudemos, que suportemos uns aos outros, não é? E que triste nesses dias, qualquer pessoa que diga qualquer coisa parecido com a tendência de esquerda, já é anatemizado pelos irmãos, odiado pelos irmãos, né? E se vai pela direita, então aí piorou, né? O pessoal já procura uma forma de massacrar, né? E o ódio começa a destilar. Como é que uma pessoa pode amar a Deus e odiar as pessoas desta forma? Se a Bíblia nos manda amar, inclusive os inimigos, mesmo aqueles dos quais discordamos, né? Aqueles que, na verdade, são vorazes inimigos da verdade, inimigos do povo, inimigos da vida, né? Inimigos da paz. A Bíblia diz que a gente tem que amar, quanto mais nossos irmãos. Então vamos cuidar bem, né? Porque os mandamentos precisam ser obedecidos, porque amamos a Deus, temos que andar em obediência. Então amar significa obedecer os seus mandamentos, e seus mandamentos não são difíceis. Verso 3, olha que lindo. O que parece difícil, claro, será difícil se depender do nosso temperamento, do nosso ego, da nossa pessoa. É claro, você não perdoa, você não tolera, você fica à espreita esperando um momento para atacar o seu irmão, você quer vê-lo cair, você quer vê-lo se arrebentar, né, para poder dizer, tá vendo, não falei, não foi assim, você viu fulano, viu Beltrano, né? Então, ora, para esse tipo de índole que é humana, carnal, sem Deus, essa índole aí, para essa índole não é fácil obedecer mandamento. Mas veja que o verso 3, João diz que os mandamentos não são difíceis. Por que eles não são difíceis? Porque quando nós nos tornamos instrumentos do amor de Deus que está derramado em nossos corações, Romanos 5,5, nós então podemos crer no amor de Deus por nós, que nos perdoou de coisas muito piores e que nos aceitou quando éramos ainda inimigos. E essa fé e esse amor que passa por nós é canalizado em direção aos nossos irmãos. É assim que acontece, né? Lembra de Samuel dizendo: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? É aquela ideia de que obedecer é melhor do que sacrificar. Isso é Samuel dando um sermão em Saul, né? Que por conta da oferta de um sacrifício, que ele se coloca na posição de decidir se pode fazer aquilo ou não, mas em função de ser para Deus eu posso fazer. Não, você não é a pessoa certa, foi repreendido e aprendeu que obedecer é melhor do que sacrificar. 1 Samuel 15, 22.
Salmo 119:5, né? Quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência dos teus decretos, né? Eu tenho prazer na lei do Senhor, né? O justo, aquele que não anda no caminho do ímpio, ele tem prazer na lei do Senhor. Claro que, do ponto de vista humano, nem sempre é fácil obedecer, mas o Senhor nos encarrega de exercitar a fé e acreditar no impossível e nos lançarmos em seus braços, né? Olha, o seu nível de amor por Deus, ele pode ser visto ou checado, conferido, através da sua disposição em obedecer os seus mandamentos. E só obedece quem conhece, né? Quem tem a avidez, a vontade, o desejo de dizer o que Deus está me dizendo e o que eu vou fazer a respeito. Vou obedecer. Meditação diária, né? Então, o verso 4 diz: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E quem vence a batalha contra o mundo? É somente aquele que anda pela fé, né? É o discípulo no caminho. Paulo diz que nossa luta não é contra carne e sangue, lembra? Efésios 6:12. Diz também em 2 Coríntios 10:4 que as nossas armas com as quais lutamos não são humanas, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Ou seja, nessa batalha, ou nas batalhas do dia a dia, nós não temos forças para prevalecer. O que está acontecendo no mundo, no Brasil, no nosso estado, no nosso município, no seu bairro, nas comunidades, acima de tudo, uma batalha espiritual. Nós atiramos contra o ser humano, mas a grande verdade é que existe uma batalha espiritual. O discípulo no caminho acredita que o mundo está sendo governado, ele jaz no maligno. Está aqui no próprio texto de 1 João. Então nós precisamos, aí sim, com base no nome acima de todo o nome, repreender, orar, não aceitar e trabalhar, nos insurgir contra esse domínio maligno da corrupção, da maledicência, do ódio, da morte, do assassinato, da discriminação. Colossenses, lá no capítulo 2, versos 14 e 15, diz que lá na cruz, Jesus não só cancelou toda a acusação contra nós, remove toda a dívida, prega essa dívida na cruz, e desse modo ele desarma os governos, as autoridades espirituais, envergonhando-as e expondo-as, vencendo-as na cruz do Calvário. Nenhuma acusação, né, contra os filhos de Deus. Então a gente se mantém firme, cabeça erguida no caminho. Se não acreditamos ou não exercemos fé na pessoa de Jesus, nós nem temos por que obedecê-lo. Claro, nós também não temos por que lutar. Vamos lutar por quê? Está tudo certo, né? Aí nós nem achamos que o mundo está mal, ou que as coisas estão erradas, nada disso. E também não temos poder para dizer não aos apelos do mundo, aos apelos partidaristas, aos apelos ideológicos, né? A gente vai e se posiciona facilmente de um lado ou se posiciona facilmente do outro e tem dificuldade em compreender aquele que reina sobre nós, né? Então, no segundo ponto, a partir dos versos 6 a 13, é que o discípulo no caminho, ele vive pela fé, porque ele é obediente, lembra? E porque ele é convicto da vida eterna. Está aí. Jesus Cristo foi revelado por meio do seu batismo na água, derramado o seu sangue, não só por meio da água, mas água e sangue, né? E aqui começa alguns textos que vocês precisam ter muita atenção. Era bom que vocês tivessem a Bíblia aí bem na frente, né? Ninguém, aqui pronto, se nós queremos convicção do que diz respeito à minha vida após a morte, a vida eterna, nós temos que atentar para esse texto agora. Ninguém em sã juízo aceitaria ser operado por um açougueiro, né? Um açougueiro é uma pessoa maravilhosa. Ele
corta a carne bem direitinho, ele serve porções maravilhosas, né? Como um padeiro, faz o pão, corta o pão, fatia o pão e assim vai, né? Mas eu não entregaria meu corpo para ser operado pela minha esposa, embora ela seja quase uma alquimista, né, da cozinha. Faz tudo muito bem, mistura os temperos na dose certa, corta bem direitinho, abre o frango, abre o peixe, né? Que coisa, ela faz uma verdadeira operação, mas eu não entregaria o meu corpo a ela para ser operado de jeito nenhum. Eu não daria o meu corpo para passar por um scanner feito por alguém que fez scanner para detectar metal. Tem nada a ver, não vai resolver, enfim. Cada um na sua especialidade, certo? Então atente bem, vida eterna, vida após morte, vitória sobre a morte, só há uma pessoa credenciada em quem nós podemos confiar, exercer plena fé, nos atirar de verdade, nos atirarmos de verdade, né? E por isso o verso 6 de Jesus Cristo foi revelado, e aí ele é essa pessoa, ele foi revelado por meio do batismo na água e o derramamento do seu sangue. Olha, o discípulo sabe que está no caminho certo, pela autenticidade, pela averiguabilidade. É possível averiguar, é possível comprovar, a testemunho de que Jesus foi testificado, testemunhado, aprovado pelo Pai e pelo Espírito. Muito lindo isso, né? Água e sangue são indicativos da obra de redenção do Messias. Nós estamos falando aqui do batismo no Jordão, na presença do Espírito Santo. Estamos falando aqui no Cristo crucificado, lá no madeiro, lá no Gólgota, né? Então, quando você ler esses versículos, presta atenção. Revelado por meio do batismo e pelo derramamento do seu sangue. Não só água, mas água e sangue. O que ele está dizendo? São dois testemunhos históricos de que Jesus é quem ele é, e ele é capaz de nos dar vida eterna. Nós podemos confiar nesse Senhor maravilhoso. Aqui fala do Espírito também, que testifica da água e do sangue, mais um indicativo de que lá no início e no término do seu ministério público, no batismo de João e na morte na cruz do Calvário, o Espírito testificou, autenticou, testemunhou a favor de Jesus. Eu quero chamar a atenção para um texto que comprova essa ação do Espírito nessas duas instâncias, né? Porque no batismo a gente tem a voz, a descida do Espírito em forma de pomba, visivelmente, né? Dando a Jesus a unção para aquela obra, ou para a obra salvífica, para a obra da pregação e etc. Na cruz a gente não vê uma ação direta do Espírito narrada aqui nas Escrituras, né? Na Bíblia Sagrada. Mas olha o que diz 1 Pedro 1 e 2. Deus, o Pai, os conhecia de antemão e os escolheu, e o Espírito os santificou para a obediência e para a purificação pelo sangue de Jesus Cristo, que vocês tenham cada vez mais graça e paz. Olha que lindo, tríplice testemunha, o Espírito no batismo e o Espírito na purificação das nossas vidas, dos nossos pecados, a lavagem pelo sangue, né? Que nos purifica de todo pecado. Glória a Deus, né? E o verso 9 nós temos: se cremos no testemunho humano, certamente podemos crer no testemunho de Deus. Ou seja, se a história testifica sobre o batismo e a morte de Jesus, né? O Jordão está lá e o Calvário também está lá. Eu estive lá final do ano passado. Ora, o testemunho de Deus é muito mais fiel e confiável. E aí nós temos os versos 10 a 13, né? O discípulo no caminho, ele crê no Filho de Deus e pela fé tem nele o testemunho que não falha. Presta atenção no que o texto diz. Deus nos deu a vida eterna.
não foi comprada, não foi adquirida, não foi por mérito, e a gente sabe isso muito bem, mas a gente precisa repetir o tempo todo, e talvez essa palavra tenha que fazer efeito agora. Por que nós estamos temendo a morte? Você não acha que essa chavinha, essa chavezinha, que não é a gripezinha, mas a chavezinha está nas mãos do grande, todo-poderoso Deus? Ele ressuscitou Lázaro, ele ressuscitou Jesus, certo? Então vamos lá, o discípulo no caminho tem que, andando pela fé, ter a certeza da vida eterna. Quem tem o Filho tem a vida eterna. Olha o que o texto diz, que coisa linda. Verso 11, Deus nos deu a vida eterna. Foi de graça, custou a vida do seu Filho. Ele não diz que terá a vida eterna, teve, não tem mais. Quem tem o Filho, verso 12, quem tem o Filho tem a vida, repitam comigo aí, quem tem o Filho tem a vida eterna. De novo, quem tem o Filho tem a vida eterna. Olha que coisa, não existe nenhuma condicionante para a manutenção da posse dessa vida eterna em nós. João 10, 28, 29 diz, eu lhes dou a vida eterna, as minhas ovelhas, disse ele, elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Foi meu Pai que as deu para mim, e Ele é maior do que todos, ninguém as pode arrancar da minha mão, nem o diabo, nem o pecado, nem você, ninguém, nem nós, nem eu, ninguém, glória a Deus. Vida eterna então não se conquista, não se compra, não se merece, ela foi conquistada, comprada, merecida pela morte de Cristo na cruz do Calvário. Então, o discípulo no caminho vive pela fé, o discípulo no caminho, ele é obediente, e o discípulo no caminho, ele é convicto da vida eterna. Aliás, o discípulo no caminho, ele vive pela fé, o tema geral. Como é que ele vive pela fé? Primeiro, sendo obediente, né, aos mandamentos que não são pesados. Depois, ele é convicto da vida eterna. Eu tinha um pastor, que é, aliás, um grande escritor, Dr. David Otis Fuller. Eu frequentei a igreja dele, de Wellesley Street Baptist Church, em Michigan, e tive o prazer, o privilégio de pregar naquela igreja num homem de Deus. E toda vez que a gente chegava perto dele, ele dizia assim, how do you know you're saved? Aí, how do you know you're saved? Pô, a pergunta é, como é que você sabe que você é salvo? Ele falava bem bravo, assim, quase bravo, né? Mas era um jeito forte, né? Bem forte. Aí você não podia vacilar, porque só tinha uma resposta. The Bible tells me so. A Bíblia assim me diz. Como é que eu sei? A Bíblia assim me diz. É muito legal isso. Está escrito. Está aqui, está escrito. Não tenho que temer. Então, o discípulo, ele vive pela fé sendo obediente, sendo convicto da vida eterna. Você tem convicção da vida eterna? Se não, em nome de Jesus, agora, entrega a sua vida a Ele. E diga a Ele, Jesus, eu me entrego. Quero ser adotado na sua família. Creio que o teu sangue me lava e me perdoa de todo o pecado. E eu quero viver e ser obediente por amor ao Senhor. E quero receber a salvação em Cristo Jesus agora, em nome de Jesus. Que tal? Faz essa oração aí agora. E você não terá a vida eterna. Você vai ter agora, em nome de Jesus. Leia Romanos 10, 9, você vai entender também. Amém? Então, mas se você é um discípulo no caminho, você vive pela fé, sendo obediente, convicto da vida eterna, né? E conectado pela oração. Olha aí, versículos 14 a 17. Estamos certos de que Ele nos ouve, se pedimos algo conforme a sua vontade. Ouça bem aí. Estamos certos de que Ele nos ouve sempre que lhe pedimos algo, como?
segundo a sua vontade, conforme a sua vontade. Então, Deus fala conosco através da sua palavra, né? Aqui está escrito, e nós falamos com Ele através da oração. Que tempo esse, né? Essa quarentena forçada, né? Nós temos tempo para orar agora, orar em família, orar individualmente, orar de madrugada, de noite, de manhã. Estamos todo o tempo orando agora. Louvado seja Deus que não percamos esse salutar hábito, né? E nós falamos com Ele, então, através da oração. Na oração, nós podemos louvar, agradecer, conversar, abrir o coração, como os profetas faziam, né? Brigavam com Deus. O livro de Jó, capítulo 2, é uma briga. Ele esperneia, ele esbraveja, né? Você não tem que estar fazendo essas orações polidas. Está doendo? Grita diante de Deus. Fala, coloca sobre ele, né? Lança sobre ele tua ansiedade, teus temores, tuas lutas, certo? Esbraveja aí, meu irmão, abre a boca, né? Fala com Deus, fala com Deus, fala com Deus, né? E assim é a oração. Então, a pergunta é, bom, à luz do que nós lemos, nós podemos então pedir tudo? Em tese, sim. Aliás, ele nos mandou pedir, né? Deus nos manda pedir. Lembra de Mateus 7,7? Pedi e dar-se-vos-á. Que coisa! É que ele está dizendo, você pede e ao mesmo tempo você vai impedindo, você está abrindo o cofre divino, não para dinheiro, né? Mas para a resposta. A resposta vem, né? Você abriu o correio divino, você orou, pediu e agora aguarde que o Senhor vai responder, né? Sim, não ou espera, aguarda. Então, outra pergunta, então por que nós não recebemos tudo aquilo que pedimos, né? Ora, Tiago resolve isso, a Bíblia fala disso, Tiago 4,3, que nós não recebemos muitas vezes porque nós não sabemos pedir. Se a minha filha, aliás, minha neta de 15 anos ou a de 14 anos pedir a chave do carro para ir ao centro, eu não vou dar. Está pedindo errado. Uma criancinha, um bebezinho pede para acender o fósforo, você diz, não pode, você vai se queimar, está pedindo errado, né? Enfim, às vezes você está pedindo coisas que elas vão lhe prejudicar, ou são coisas que são absolutamente egoístas e que não fazem sentido. Deus está respondendo a esse tipo de oração, né? Então, Tiago diz, quando pedem, vocês não recebem porque pedem por motivos errados. E aí vem a questão da motivação do nosso coração. O que é que você quer? O que é que você quer com aquilo? Não é o que você pede, mas por que você pede? Então presta atenção, é para você mesmo, é isso? É só para o seu, você não está vendo mais nada, né, acima do seu nariz, né? Então não é bem assim. Olha a vontade de Deus, né? Ele vai lhe conceder. E exatamente quando você pensa nos outros, quando você intercede pelos outros, normalmente o Senhor cuida de você, né? Então, nos tempos de angústias, nos tempos de bonança, a qualquer tempo, sempre é tempo de interceder, de orar, de agradecer, né? Então, de interceder. Aí vem um esclarecimento joanino, uma parte mais complicadinha, a gente vai caminhando para o fim, mas João me indica que o sim de Deus, tenta aí, está ligado ao conhecimento da sua vontade. Ou seja, porque eu o conheço, eu posso ter certeza de que o sim de Deus estará sempre dentro da sua vontade apenas. O sim de Deus. Quanto mais você conhece a quem você pede, você pode pedir quase na certeza de obter, né? Assim como o não de Deus. Você presta atenção. Tem que estar dentro da sua vontade. E você precisa conhecer essa vontade de Deus. Ela é boa, agradável e perfeita, mas você precisa se submeter.
Aí entra agora um texto bastante difícil, certo? Que é chamado da oração proibida. Existe isso? Tem. Verso 16. Você está vendo o seu irmão pecando, mas esse pecado não leva à morte. Ore por ele. Deus vai dar vida a esse irmão que pecou, consequência de pecado, e não vai morrer. Mas há pecado que leva à morte, espiritual, física. Aí eu não digo que se deva orar por aqueles que o cometem. Uau! Toda injustiça é pecado, mas nem todo pecado leva à morte. Então, a oração da fé, ela é poderosa se, e apenas se, estiver dentro da vontade soberana de Deus. A oração intercessora, ou seja, em favor de outra pessoa, viva, né? Claro. Oração pelos mortos só nos livros apócrifos, não existe isso. Morreu, acabou, né? Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos, né? É impossível. Então, mas a oração por outra pessoa tem seus limites. E um limite interessante é a própria vontade da pessoa pela qual nós oramos. Porque você intercede, mas a pessoa não quer. Você intercede, mas a pessoa nega o instrumento, ou a pessoa, o objeto da sua restauração. Como é que fica? O soberano Deus não vai violentar a sua criatura, mesmo aquele que não crê. E ele tem prerrogativa não só de negar a Deus, mas até de blasfemar contra Deus. Aí você vai orar? Como assim? Né? Interessante isso, né? Se alguém vir o irmão cometer pecado que não leva à morte, ore por ele. Então vamos ao verso 16, né? Se alguém vir um irmão, adelphos, é a ideia de talvez um irmão, aqui um irmão em Cristo, talvez não, certeza que ele está falando de um irmão em Cristo, hamartonon ta hamartiam, pecando um pecado. Interessante, né? Esse termo existe um termo técnico na exegese, chamado hapax legomena, que é a palavra que aparece uma única vez, essa composição aparece uma única vez aqui no Novo Testamento, pecando um pecado, construção única no Novo Testamento. A Bíblia diz, ore por ele. E Deus, é uma interpolação, porque a palavra Deus não está no texto aí agora, mas é inferido que Deus lhe dará vida. Então, como um irmão orando por outro pode lhe dar vida? Que vida é essa? É a palavra grega zoen, nem sempre usada como fôlego de vida, de vida para morrer ou viver, certo? Mas também tem relação com estar saudável, estar bem, continuar vivo, né? Interessante. Porque nem toda doença é consequência do pecado, mas alguém cometendo pecado certamente vai adoecer. E o seu comportamento é daquele que está rejeitando a vida abundante. Então, se ele rejeita o padrão de obediência, aquele que dá a vida abundante, o que ele vai ter? Morte abundante, né? O judeu não vê assim como a gente vê, vida ou morte, né? Tem uma visão maniqueísta da vida, né? Você vai morrendo ou você vai vivendo, né? Como você diz, eu estou morrendo de fome, eu estou vivendo, né? Então essa é a ideia, que os nossos atos nos levam a atitudes de morte ou atitudes de vida, enfim. Então, nem toda doença é consequência do pecado, mas alguém que está cometendo pecado certamente vai adoecer e seu comportamento está trazendo morte, não vida. Então ele é flagrado pelo seu irmão, ele pede a Deus e aí vem cura, ele é restabelecido, né? Quando eu
calei e meus ossos envelheceram, diz o salmista Davi, quando estava em pecado e não confessava. É assim que a gente encontra muitos irmãos adoecidos, doentes, né? Capiungos, né? E muito consequência de pecado curtido na vida, em que ele não abandona, quer manter um pezinho na igreja, um pezinho em Jesus, mas continua mantendo aquilo que o está adoecendo, e não somente isso, mas o fazendo perecer, morrer. Misericórdia. Vamos orar por esses, né? Para que eles então sejam retomados ou trazidos à vida e vida abundante. Então, a oração da fé vai curar o doente, igual lá em Tiago capítulo 5, verso 14 e 16, está entre vós alguém doente, manda chamar os mais velhos, os mais experientes, né? Que não precisa ser os pastores, não, um irmão em Cristo mais experiente, esses vão orar por ele, vão até ungir com óleo, né? Que de repente é a medicação, é o remédio, e a oração feita vai curar o doente, e o Senhor o levantará. Olha aí, orando uns pelos outros. E o texto ainda diz: se houver cometido pecado, será perdoado, porque há relação de pecado com a doença também. Não estou falando do coronavírus, né? Mas quem sabe esse pecado, essa desgraça desse vírus tem a ver com o pecado da raça humana, onde Deus está tendo que intervir, como interveio em outras situações ao longo da história, né? Enfim, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros. Isso é o que o texto pede. Orem uns pelos outros para serem curados. Está vendo como o texto diz aqui em Tiago, que eu estou lendo, capítulo 5, que não é exclusivo de oração de pastor ungido, mas o texto diz: orem uns pelos outros para serem curados. Então a oração de um justo é poderosa e eficaz. Mas e o pecado pela morte? Pecado para a morte, né? A Bíblia diz que o salário do pecado é para a morte. Qualquer pecado é para a morte. Mas por esse Cristo já morreu e pagou o preço. Agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas o pecado que conduziria à morte seria mais do que um ato em si, mas uma atitude deliberada. Nós não estamos falando aqui de uma mentira, de um roubo, de um xingamento, de um ato pecaminoso eventual. Nós estamos falando aqui de uma vida que se coloca em franca rebeldia contra Deus, né? Que o nega Jesus, né? Nega que ele vem em carne. Se você nega a fonte da tua cura, como é que você vai? Seu pecado é para a morte, amigo, e não tem nem como orar por isso, não tem, né? Então, interessante, essa pessoa nega. A pessoa de Jesus está negando o sacrifício perdoador e a esperança única que se tem de vida eterna. Então, João não descreve aqui os pecados, certo? Simplesmente ele aponta para uma atitude que é para a morte, que impossibilita a ação divina no coração humano, dado a dureza e a resistência do ser. Essa postura é muito parecida com o pecado contra o Espírito Santo lá em Mateus capítulo 12, versos 22 e 23. Por quê? A blasfêmia contra Jesus pode ser perdoado, contra o Espírito Santo não, porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E se você está atribuindo a uma obra de Jesus uma obra demoníaca, você está negando a ação do Espírito Santo de Deus. Não tem perdão. Esse pecado ele é sui generis, ele aconteceu naquele momento. Mas esse de João, que nós temos aqui aplicado, é exatamente o pecado da negação constante do indivíduo que vive dessa forma, né? Agora, só queria lembrar isso, né? Que não nos foi dada a prerrogativa de saber quais são os pecados ou quais não são os pecados para a morte. Isso é definido pela atitude do transgressor. E preste atenção nisso também. É muito importante para você entender e fazer bom uso desse texto. João não proíbe ou coíbe a oração intercessora por todos, certo? Até esses. Ele apenas está dizendo, por isso, ou aliás, por esses não digo que rogue, certo? Não é mandamento. João não está estimulando a oração contínua por alguém que está blasfemando o tempo todo, como atitude, como vira as costas,
está lançando pérolas aos porcos, tá certo? Então, ouça o que eu estou dizendo aqui para você entender e não ficar encasquetando com esse texto aí, né? João não estimula, certo? Mas também não proíbe, tá bom? Então, veja lá. O discípulo no caminho, ele vive pela fé, sendo obediente, versos 1 a 5, sendo convicto da vida eterna, versos 6 a 13, e conectado pela oração. Agora o último ponto. O discípulo no caminho vive pela fé, consciente da verdade. Sabemos, verso 18, verso 19, sabemos, verso 20, sabemos, né? Sabemos. Como podemos saber se não estivermos constantemente ouvindo, lendo a voz de Deus através da palavra? Sabendo, né? Sabendo o quê? Que os nascidos de Deus não vivem em pecado. O Filho de Deus os protege, o maligno não lhes toca. Sabendo que somos filhos de Deus, o mundo inteiro jaz no maligno, verso 19, né? E, enfim, o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, Romanos 8, 16 e 18. E como filhos, nós não vivemos no pecado, mesmo pecando eventualmente. Lembra de 1 João 1, 8 a 10? Se afirmarmos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, né? E não vivemos a verdade. Se confessarmos, aí sim, vai limpando todo dia, igual para-brisa do carro quando chove. Não deixa a chuva bater sem limpar, porque senão é pingo sobre pingo, né? Tem que ir limpando. Você limpa o filtro, sempre tem sujeira, porque você não vai viver entupido no pecado, atolado no pecado, em nome de Jesus. Saia disso, né? Então, sabemos, porque saber é crer, saber é ter fé no que Cristo se tornou por nós, né? Nosso Salvador, nosso Senhor, nosso Deus amado, encarnado. E também é saber naquilo que Ele nos tornou, filhos por adoção. E Ele diz: nos meus filhos ninguém toca. Aleluia, ninguém toca. Pode doer, pode morder, pode adoecer, pode ser o que for. O maligno não nos toca. Verso 18. O maligno não pode nos tocar, né? O grego poneros, aux aptetai, auto aptetai, quer dizer prender, amarrar, segurar, subordinar. O diabo não pode. Ele pode nos induzir ao erro, ele pode nos tentar eventualmente, pode colocar pensamentos ruins na nossa cabeça, principalmente quando você fica ouvindo e dando fé, e colocando fé nas notícias, nas pessoas ao redor, nessa loucura, ávido todo dia pela manhã para saber o que é que estão dizendo sobre o coronavírus, sobre o Bolsonaro, sobre o Haddad, sobre o Lula, sobre o Putin, sobre o Xi Jinping, ou sobre o Trump. Que loucura! Por que ir atrás disso, se alimentar disso, né? E ficar colocando fé nessas coisas? Para que isso? Isso vai mudar em quê, né? Obedeça ao básico, né? Vamos nos manter restritos até onde o governo permite, né? Mas vamos focar em outra coisa. O maligno não nos toca, porque nós somos filhos de Deus, né? É muito lindo isso. Podemos tocar em coisas que jamais vamos conseguir agarrar ou submeter, mas o maligno não nos toca. Jesus disse: não me segure. Você me tocou, você não vai me segurar, pois ainda não voltei para o Pai, né? João 20, 17. O mundo já está sob domínio temporário do maligno. Toda teoria da conspiração, ela pode ser fantasia, mas ela pode ser possível. Não dá para ignorar que essas organizações mundiais estão no maligno. Nós estamos achando que eles são um bando de anjos. Organização Mundial da Saúde, Nações Unidas, é tudo um bando de anjos. Não, nós não cremos assim, porque nós somos crentes em Cristo Jesus, nós temos a palavra de Deus, nós vamos ouvir as orientações, nós vamos ouvir os conselhos, tudo bem, mas eles não são deuses, né? E nós não podemos nos submeter pela fé como se fossem anjos, né? Existe um complô mundial que não tem a ver só com questão política, é espiritual acima de tudo.
Sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu o entendimento para que conheçamos o Deus verdadeiro e vivamos em comunhão com o Deus verdadeiro. Esta é a vida eterna. Jesus declarado aqui o Deus verdadeiro, a vida eterna. Mais do que algo que nós ganhamos ou um estado de espírito, estamos falando de uma pessoa, né? Na carta de 1 João aprendemos que o discípulo no caminho anda na palavra, que se fez carne, que é Jesus, ama com o amor do Pai, é ungido com a presença constante do Espírito e finalmente vive pela fé. E nós terminamos assim, ó: filhinhos, afastem-se dos ídolos. Mesmo você, seu eu, suas vontades, o trono da sua vida, do seu coração, só cabe um: Jesus. Ídolo é tudo ou todo aquele que assume o lugar de Deus. Nada pode substituí-lo. Nada. Nada. Maldito o homem que confia no homem e faz dele o seu braço de esquerda ou de direita. Jesus é nosso Senhor, ó curioso, nosso Salvador. Só a Ele nos submetemos. Ele é Senhor, Ele é Senhor, Ele é Senhor. O resto é idolatria. Não entregue seu coração, sua saúde, não entregue o destino do Brasil, o destino da sua empresa, o destino da sua vida, da sua profissão, a quem quer que seja. Mas dê a Jesus. Ele vai cuidar de você. Aleluia. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, em breve virá. Mas Ele está conosco, nos protegendo e nos guardando do mal. Por isso o maligno não nos toca. Discípulos no caminho, IBC no caminho, nossa casa, nossa igreja, em breve nós estaremos juntos para a glória de Deus. Que Deus os abençoe, fortaleça a sua fé e até a próxima, tá bom? Deus abençoe, valeu, beijo, 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 abraço apertado em todos vocês, amém. Abraço para você também, pastor Armando. Abraço virtual para todos. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco hoje. Lembrando, próximo domingo estamos de volta aqui. Encerramos hoje a nossa programação, a série de mensagens O Discípulo no Caminho. Espero que você tenha sido desafiado a permanecer comprometido com Jesus e com a sua missão. E é bom lembrar, amanhã estamos de volta às 7h30 e durante toda a semana. Muito obrigado pela sua participação. Tenha uma excelente semana. Que Deus abençoe você. Pela fé no Filho de Deus, somos mais que vencedores. Pela fé no Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Pela fé, Filho de Deus, Sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus.
abençoe.